Olá você, amigo internauta, você que nos acompanha no canal 25 da NET, na TV Mar. Mais uma vez estamos aqui com o programa Medicina em Destaque, trazendo convidados especiais para que estes possam passar para você algumas curiosidades, alguns conhecimentos de medicina e um pouco também de sua vida. No dia de hoje trazemos um convidado mais do que especial, que é o Dr. Francisco Silva de Oliveira, muito conhecido como Dr. François, que é cirurgião vascular, médico do trabalho, professor da Universidade Federal de Alagoas. O currículo aqui tem várias páginas, não vou ler, mas é melhor que a gente saiba da boca do próprio convidado essas suas andanças trilhando dentro da ciência de Hipócrates. Mas, em primeiro lugar, a gente vai dar os votos de boas-vindas para o professor François, que foi o meu professor lá na disciplina de cirurgia vascular da Universidade Federal de Alagoas. Mas, professor François, é melhor chamar assim ou professor Francisco? Como você queira. Como queira. Então, muito obrigado por atender o nosso convite e estar aqui no nosso programa Medicina em Destaque. Bom, agradeço muito o convite, né, para poder conversarmos um pouco sobre a minha atividade aqui nesta boa terra. Eu realmente não sou alagoano, né? Eu nasci... Isso, nasceu em terras estrangeiras. Terras estrangeiras. Eu sou do interior da Paraíba, inclusive. Mas já estou aqui desde 1963. Então, sou mais alagoano do que paraibano. Nossa. E para mim é um orgulho muito grande. Da cidade de Souza, né, da Paraíba? Souza, terra de muitos poetas. Na verdade, a Paraíba toda tem muito poeta, cordelista, né? Cordelista demais, né? Conheceu algum por lá? Eu conheci inclusive foi governador da Paraíba, né? Ronaldo Cunha Lima? Ronaldo Cunha Lima. Nossa. Ele é daquela região lá, nossa, e sempre ele estava lá com poesias, fazia os discursos, inclusive, em poesia. Ele foi, quando candidato, o discurso era em poesia, né? Candidato falava em poesias. Os discursos dele, tudo é em poesia. Eu decorei alguns dos sonetos dele, né? Gosto muito. Nós temos programa de cordel também, que vai ao ar em pouco tempo. Claro. E, além de Ronaldo Cunha Lima, o próprio Cássio Cunha Lima, que é o filho dele, também gostava de poesia, não, né? Eles tinham uma certa ligação, porque das famílias dele, a origem era lá, na região. Então, eles iam ali e Campina Grande era o foco maior de atuação deles. Né? O João Furiba, já ouviu falar? Não. Não, né? Um grande poeta que diz, por você eu faço tudo, preparo o caso jardim. Se um dia lhe ver na mira da arma de um cabra ruim, eu fico na sua frente para a bala pegar em mim. Esse é o grande João Furiba da Paraíba. Aí veio para Alagoas em que circunstâncias? Seus pais mudaram ou foi? Não, eu estudei na Bahia, né? Tá. Lá no Colégio Jesuíta, o Colégio Antônio Vieira. Fiz o primário na Paraíba, lá na minha terra, e depois fui para Salvador, quando fiz o ginásio e o curso científico. O que me fez escolher a Bahia é porque eu sempre pensava em fazer medicina, e na época era uma das faculdades mais famosas do Brasil. Foi a primeira faculdade criada no Brasil, foi a da Bahia. E eles mantêm, até hoje mantêm, né? Aquela pujança toda que é a faculdade. Então, eu pensei em ir para lá, porque lá mesmo já ia me adaptando com o pessoal e tal, e estudando as matérias. O Colégio Antônio Vieira era um colégio de jesuítas, né? Um colégio muito bom, e fui interno, inclusive, né? Esse tempo que eu passei, todo tempo lá? Todo tempo internado lá. Eu morava muito distante, naquela época a dificuldade de transporte e de comunicação era muito grande. Embora que a gente ia no começo do ano e só voltava para casa no fim do ano. No final do ano. Seus pais eram o quê? Trabalhavam com o quê? Meu pai era comerciante lá, foi fazendeiro há um tempo, né? Sua mãe do lar mesmo? Minha mãe era do lar. Outros irmãos? Tive mais 4 irmãos, né? As áreas da saúde só a sua pessoa, né? Da área da saúde, somente eu. Os outros enveredaram em que áreas? A área de comércio também, né? Alguns são funcionários públicos e dos 5, 3 faleceram já, tem somente 2. Professor François, terminando o curso,
foi fazer alguma especialização ou veio direto para Alagoas? Não, quando eu terminei o científico na Bahia, né? Eu vim para Recife, que ficava mais perto da minha terra. Sei. Aí já fez medicina em Recife? Não. Aí vim, e lá na Bahia tinha uns colegas que vieram fazer aqui. Sei. E eu fui para Recife. E lá em Recife houve um problema com a documentação, deu atraso para receber e perdi a matrícula. E um dos meus colegas que veio por aqui, ele me telefonou, fez o vestibular, tinha perdido, e ligou para mim em Recife dizendo que iria haver segunda época aqui. A primeira vez única vez que teve segunda época de medicina aqui, né? Sei. Então, me desloquei de Recife para cá, mandei a documentação para ele fazer a minha matrícula, né? E eu cheguei aqui na véspera da prova. Nossa. Só que em Recife não tinha português, e aqui a prova de português era eliminatória, né? 2 vagas para 18 candidatos. Eita. Então passei. Mas assim, com a sua formação já foi muito boa, né? Numa escola jesuíta, um português geralmente se ensina. Pois é, cheguei, Isso já foi favorável. Não li nada de português, mas fiz uma prova razoável. E peguei uma das 2 vagas. Nossa. Com a intenção de voltar para Pernambuco, me transferir. Mas depois fui gostando tanto da terra que preferi ficar aqui definitivamente. E para mim foi uma grande coisa, não me arrependo jamais. Mas que é mais alagoano do que paraibano. Sou mais alagoano, sim, do que paraibano. Aí, a escolha de suas especialidades. Assim. Terminando, sim, trabalho durante a época de estudante, trabalhou muito o Dr. Abílio Antunes, se você viu falar, que era um grande cirurgião que tinha aqui. E trabalhei logo a partir do 3º ano, a gente ficava, era na Santa Casa, a faculdade, né? Sim. A gente ficava lá ele tinha 2 enfermarias de tecoperatórias, e a gente ficava tocando aquilo com ele e tal, e eu me entusiasmei pela cirurgia. Então, essa sua paixão pela Santa Casa é de longa data, né? Eu estou na Santa Casa desde 1964, né? Nossa. Que eu estou na Santa Casa. E quando eu terminei meu curso, eu fui para Lisboa. Sei. Fui para Lisboa, também ainda influência. Que convite, assim? Não, eu fui influenciado pelo próprio Dr. Abílio. Sei. Entendeu? Eu tinha conseguido, eu ia fazer cirurgia torácica. E arranjei, inclusive, o internamento lá no hospital, na Beneficência Portuguesa, com o doutor Gerson Teixeira, que na época era um dos maiores cirurgiões de tórax do Brasil. Mas de última hora, eu resolvi ir para Lisboa. E para aventurar lá em Lisboa uma residência, né? Naquela época não tinha. A residência realmente aqui do Brasil é de 77 para cá, né? A residência oficial, né? E lá chegando em Portugal, eu fui lá no Hospital Santa Maria, que era um grande hospital, ainda, né? O Hospital da Universidade de Lisboa. E tinha o professor Cid dos Santos, era uma figura famosa, foi um dos primeiros a fazer as endarterectomias, e eu chegando lá, sondei mais ou menos, fiz uma pequena amizade com o pessoal, tal. Eles atenderam muito bem a pessoa portuguesa, os brasileiros lá em Portugal. E ele me conseguiu a residência lá. Bem querido, né? Fiquei lá e fiquei lá 1 ano e pouco, 1 ano e meio, por aí assim. Mas ali eu fiz uns cursos também na Espanha, né? Aqui no curso aí. Fiz os cursos, fui em Barcelona, que tinha um grande serviço, com um dos fundadores da cirurgia vascular no mundo, né? Que era o professor Martorell, e eu ainda fiquei com a época lá. E terminado, voltei aqui para Maceió, né? E continuei trabalhando no Dr. Abílio, né? Sim. Professor, nos fale, assim, para o nosso público, quando começa essa especialidade da cirurgia vascular, né? E quais os campos de atuações a cirurgia, na fundação, a cirurgia vascular deve ter aí uns 60 anos de existência. Antigamente, toda a cirurgia vascular era feita pelo cirurgião geral. Sim.
Depois que eles se juntaram, inclusive o Cid dos Santos, esse que eu falando, e o professor De Bake, que é famoso lá nos Estados Unidos, faleceu, e mais outros grandes especialistas, e resolveram criar a Sociedade de Cirurgia Vascular, a nível mundial, né? E depois cada país foi fazendo as suas modificações. A guerra contribuiu? Tem alguma contribuição em alguma? A guerra contribuiu bastante. A evolução da cirurgia arterial praticamente se deve às guerras, sobretudo à Segunda Guerra Mundial. Né? Porque eles começaram a ter o material bélico mais aperfeiçoado, mais destruidor, e as lesões sobre as artérias eram muito grandes, que levava muito a causa de morte. Os projetis de alta velocidade. E aí eles ensinou bastante ao cirurgião geral, que era quem trabalhava nas coisas, a trabalhar em cima das artérias. E quando veio a especialidade, cada um se dedicou a isso e ficou trabalhando em cima. E hoje é uma maravilha. Nós temos a endovascular, né, que é um ramo, não é uma técnica de diferença, mas é um pequeno ramo da cirurgia vascular. E em que consiste essa cirurgia? A endovascular consiste em você trabalhar por dentro da artéria. Sim. Inicialmente, quais as principais patologias que acometem? Sobretudo a aterosclerose, que é a patologia que leva muito à obstrução arterial e os estreitamentos, né, que chamamos de estenose. E antigamente era feito a céu aberto, você tinha que abordar a área que tinha, abrir, fazer o que podia fazer em limpeza e fechar novamente. Hoje, com a endovascular, fazem um cateterismo, né? E através dessa via aí, geralmente na região inguinal, entram com uns catetas que tem um balão, né? Sim. E esse balão, quando chega no local do estreitamento, eles insuflam e o vaso dilata. E mais de algum tempo para cá já coloca, além da dilatação, porque a dilatação só ela volta a fechar novamente, e coloca o stent, que é um sustentáculo, né? Que o stent... Que hoje já estão usando muito na circulação coronária, né? Na coronária, hoje, acho que a cirurgia de coronária a céu aberto reduziu consideravelmente. Eu não posso lhe dizer exatamente os dados, mas que... Antigamente, assim, até pouco tempo estava 1 para 1, né? Mas é claro que a cirurgia a céu aberto ainda tem suas grandes indicações, né? Óbvio. Que outras indicações, por exemplo, aneurismas, né? A parte vascular, você tem a vascular central, que é a parte da aorta torácica com os vasos torácicos, e tem a parte periférica, que abrange a região cervical e abdômen e membros inferiores. Essa parte é da cirurgia vascular periférica, que trabalha sobre a hérnia, sobre a aorta abdominal, né, as ilíacas e as artérias das extremidades, e também, não só das artérias, também das veias, né? As veias também está incluída na especialidade, como também os vasos linfáticos. Então, é constituído pelas 3 circulações que nós temos: circulação venosa, arterial e circulação linfática. Essas 3 áreas de atuação é o campo da cirurgia vascular. Está com 50 anos de formado? Completa agora no dia 22 de dezembro, 50 anos. De cirurgia tem umas 2 ao longo desses anos, né? Tem bastante. O que mais lhe atrai na cirurgia vascular? Qual a sua satisfação maior? Assim? Eu inicialmente fiz muita cirurgia geral, sabe? Sei. Porque quando eu cheguei Tinha aqui... formação, né, em cirurgia geral. Tinha uma boa formação de cirurgia geral, já operava bastante. E quando nós chegamos aqui, a estrutura para vascular era péssima, não tinha praticamente nada, um aparelhozinho de raio-x pequeno. E a gente tinha muita dificuldade de trabalhar com as artérias, porque você não tinha um diagnóstico de certeza. E nem você podia fazer sua projeção
do tratamento. Mas depois foi melhorando, né? E hoje nós temos tudo aqui. O estado de Alagoas hoje não deve a nenhum centro grande nessa parte de vascular. De vascular. Não sei. Como é que está o vascular dentro da unidade de emergência? Existem médicos de plantão ou ainda estão em sobreaviso? Não, era de sobreaviso, mas depois foi criado um time que fica lá continuamente. Permanentemente. Não, é por isso que muitas vezes eu digo e afirmo isso em sala de aula, se um acidente acontecendo comigo ou qualquer familiar, não é bom que você vá para um hospital comum, porque a equipe está pronta na unidade de emergência. É uma pena que está superlotada por falta de distribuição desses leitos. Quer dizer, ultimamente tem sido muito eficaz essa distribuição, mas antes não. O grande problema da emergência, sobretudo aqui na nossa região e no Nordeste todo, é que eu creio que em torno de 70% dos doentes atendidos não era de emergência. Olha aí, olha a estatística. E isto aí 70% nessa faixa. Então, o doente tem uma dor de cabeça, vai para a emergência, porque celular que tem um médico de plantão e tem remédio. Não tem uma parte clínica que pudesse dar esse suporte fora da emergência. Então, é esse doente clínico que toma a vaga, muitas vezes, de você ter um leito de um doente que está realmente necessitando de um internamento de urgência. Existe uma urgência, mas não é uma emergência. Não é emergência. A emergência é um quadro onde há o risco de vida. De vida, né? Então, é importante que nós... risco iminente de vida. Que tenhamos estratégias para dar esse suporte a esse paciente que é clínico e não é emergência médica. Não é emergência. Em que cresceu, professor François, a cirurgia vascular? Em que suporte técnico tem hoje que não tinha há 40, 50 hoje anos? O que cresceu foram as próteses, né? O aperfeiçoamento da prótese. A prótese já existe há muito tempo e a parte endovascular praticamente começou com um argentino, né? Me foge a memória agora o nome do argentino, mas foi ele que começou essa parte de prótese, colocar prótese dentro do vaso, porque era proibido você mexer muito no vaso para não comprometer muito o endotélio. E quando? Endotélio é a camada interna. É a camada interna do vaso, né? Que é responsável pela fluidez do vaso, né? E essa parte aí foi fundamental, né? Para prótese, hoje você tem prótese e prótese, né? Prótese quantidade de todas tipo. As áreas, os estentes também é um grande avanço, né? Os planos de saúde cobrem? Os planos de saúde cobrem, a maioria, né? Porque alguns também existe a judicialização e também existe um certo abuso, né? Também. No uso desse material. Mas, tirando isso, é uma coisa maravilhosa, sinceramente. Muito bem. Quanto à universidade, fez concurso? Foi a universidade, eu entrei para o concurso em 1971. 71. Então, passei lá eu passei 38 anos, porque com 30 anos eu poderia me afastar, mas eu gostava muito daquele hospital, fiz parte da fundação dele. Foi diretor da também? Da inauguração, foi diretor de lá. E trabalhei minha vida, gostava, era uma segunda casa, né, que eu estava lá frequentemente, né, ia todos os dias. Eu era acadêmico quando o senhor atuava lá como diretor, e aí nós estudávamos ainda na depósito da Petrobras. Era ali naquele depósito. Coberto de telhas de amianto. Telhas de amianto que no calor você não conseguia dar aula, né? Os professores dando aula de 11 a 1 da tarde. Nós lá firmes e tínhamos que descer para ir para o restaurante universitário, que era aqui na Praça Sinimbu. Hoje é tudo lá em cima. Hoje é tudo lá em cima. Está muito bom. Tem umas fotos aqui que nos foram enviadas e eu gostaria que fizesse uns comentários. Essas fotos são fotos bem recentes e que foi
conseguido essa montagem em pouco tempo, né? Ah, Então, algumas coisas aí para a gente poder mostrar. eu pedi o Márcio que ligue aqui para que a gente possa ter acesso a essas fotos. Essa tá lá. foto foi uma excursão recente que a gente ali. foi a Penedo, Sei. da academia. Na academia, né? E nós tiramos essa foto lá em Penedo, numa daquelas igrejas grandes onde tem um seminário. E este aí é o O Francisco Américo. Francisco Américo, né? Muito bem. Essa outra aqui está ao lado do padre, né? Essa aí foi numa solenidade lá de inauguração da pequena área montada pela Santa Cópia, a Cooperativa dos Médios da Santa Casa, né? Que deram inclusive o nome até de Abinadar Lira, essa região aí. Abinadar Lira. E o padre foi lá fazer a bênção lá e tal. E pela foto aí está numa concentração, num nível de espiritualidade assim elevadíssimo, né? É católico? Sou católico. Isso. Aí foi em Penedo, nós tivemos agora lá, né? E tirando a vista do Rio São Francisco. Então, lá do hotel. E ficaram lá quantos dias? Era para... Ficamos 2 dias lá. Eu estava em São Paulo no congresso, não pude ir. Dizer que essa viagem foi da Academia Alagoana de Medicina. Foi, da Academia Alagoana de Medicina. Também sou acadêmico, né? Com muito orgulho. Ontem nós tivemos a festa de confraternização. Foi. Né? E fomos naquela viagem a Aracaju, né? Fomos lá a Aracaju também. Muito bem. Nós não pudemos ir àquela viagem que teve a Paris, né? Alguém foi de Alagoas, não, né? Não, de Alagoas não foi ninguém. Não foi ninguém, mas teve até uma audiência com o Papa. Foram à Grécia também. Foram à Grécia e eles estiveram com o Papa, né? Lá com o Papa também. E foram à Grécia. Perdemos essa ampliaram ali o roteiro, que era mais resumido. Isso. Vamos ver se temos mais fotos aqui. Essa aí já foi. Não, essa aí que já é a turma. Quem são estas, né? Essa é uma turma de amigos lá na Santa Casa. Em Santa Casa também, né? Ali é a doutora Ângela? Muito bem. Vamos lá se temos outras fotos. Isso aí é o certificado. Teve uma terceira, 13ª jornada Norte e Nordeste de cirurgia vascular. E foi aqui em Alagoas? Foi, aí eu fui homenageado. Olha aqui, que bom. Então, um reconhecimento mais do que merecido, né, pelo campo. Na vascular tem quantos anos? Olha aí a Mauri, né, também, a outra foto. Sim, esse aí foi na inauguração lá da Santa Cop. Doutor Aldo. Com os colegas lá, né? Isso aí. Muito bem. Vamos mais? Tem mais fotos? Isso aí foi o discurso que eu fiz agora no recebimento da homenagem do 13º Encontro Norte-Nordeste de Cirurgia Vascular. Olha aí, recebendo prêmio. Isso aí, recebendo o prêmio aí. Muito bem. Deixa eu ver se tem mais. Olha aí, outra aqui. Isso aí foi em Salvador, em junho. Nós fomos um curso intensivo lá de cirurgia vascular. E ali é o presidente atual está próximo a mim ali. Ele é de onde? O presidente atual, não, ele é de São Paulo. São Paulo. O presidente atual da Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular e Angiologia. Imagina a festa, um encontro como este. E esse rapaz aí? Esse aí foi aqui na jornada nossa aqui. Esse rapaz é representante do laboratório Pfizer. Isso. Estava aí também, dando passagem. É sempre comum, né? Sempre viaja do congresso. Acho que medicina não é só a arte, mas também a ciência. Tem que participar de congresso e atualizar a cada dia, cada instante. Tem que participar. Você lê todo dia, não acompanha nem a metade do progresso. Um progresso científico. Olha aí, mais fotos, né? Ao lado de quem ali, né? Está naquela última. Vai colocar aí.
Muito bem. Daqui a pouco aparece. Então, essa é a sua vida, a sua história. E quantos filhos, professor François? Tenho 3. 3 filhos. 3 rapazes. Netos já tem? Tenho 6 netos. 6 netos. Daqui uns dias tem bisneto? Não. O neto mais velho tem que idade? Não, o mais velho tem 15 anos agora. 15 anos? Não está tão distante assim. Não. Tá certo. Alguns desses já pensam acompanhar o voo na... Não, eu tenho um filho que é médico, que está terminando a residência agora de neurocirurgia. Eu tenho a minha filha que é fisioterapeuta e tem o outro que fez engenharia até o 4º ano, desistiu. E depois resolveu entrar com esse negócio de fazenda, gado, essas coisas. Achou uma fórmula fácil de ganhar dinheiro, né? Ser fazendeiro. Professor, Santa Casa, o que significa assim na sua vida? Eu acho que é uma segunda casa, já disse. A Santa Casa é uma segunda. Eu estou lá na Santa Casa há 53 anos, né? Desde o 3º ano, fui interno lá, eu morei na Santa Casa. Eu, quando era estudante, morei na Santa Casa. No 3º andar, apartamento 302. Aquilo ali antigamente era tudo indigência. Não tinha nada, era indigência. Os médicos que trabalhavam lá, todos trabalhavam gratuitamente. E se tocou, e a Santa Casa foi uma das poucas do Brasil, que numa crise séria que houve aí, a Santa Casa não fechou. Porque os médicos seguraram mesmo a coisa. E hoje tem aumentado, a Santa Casa vem a pouco, vem aumentando e melhorando ultimamente. Nessa última gestão agora, do Humberto, ele é um excelente administrador. Isso. E levantou consideravelmente a Santa Casa, a instituição. E foi reconduzido agora, mais uma vez? Foi reconduzido mais uma vez agora. E Santa Casa tem dado exemplos para a Santa Casa do Brasil, né? Obtendo destaques, né? Ganhando prêmios. Há pouco tempo teve o 3º simpósio nacional sobre os hospitais filantrópicos de ensino. Sim. E nós estivemos lá nesse simpósio, foi a Santa Casa que organizou, foi feito aqui, né? E veio Santa Casas grandes de Minas, de São Paulo, do Rio Grande do Sul. E realmente o pessoal fica como é que a Santa Casa de Maceió, que atende mais de 60% de SUS, consegue se erguer e não tem débitos, o que é importante isso. Né? Isso é fruto de uma capacidade intelectual do comandante, né, Dr. Humberto Gomes. Chegou a trabalhar muito na unidade de emergência? Trabalhei uns 5 anos. 5 anos. Na época, a emergência, onde a emergência da Santa Casa hoje era a emergência do Estado, né? Tinha um nome, como era lá... Tinha até um nome específico, né? Pronto-socorro... Era pronto-socorro. Mas tem um outro emergência, nome. Não lembro assim. E, assim, como é que viu crescer essa emergência, né? A emergência pertenceu ao Estado, depois pertenceu à Prefeitura, era da Prefeitura. A primeira emergência feita aqui foi em 1934. E as 2 primeiras ambulâncias, nessa mesma época, o doutor Aristóteles Calazans Simões, que era o reitor, foi o primeiro reitor nosso, ele conseguiu, com o prefeito, trazer para Maceió 2 ambulâncias. Nossa. E os outros médicos também trabalharam. A Santa Casa, inicialmente, antes do pronto-socorro, os atendimentos de emergência eram feitos lá, pelos médicos mais antigos, Zé Carneiro, né? E outros. Daí. Mas depois fizeram aquela nova e transferiram para lá. Lá no Trapiche, né? Mas eu trabalhei na de cá. E cresceu tanto, eu vi um discurso lá de um conselheiro, lá do Conselho Regional de Medicina, que com a construção daquela unidade de emergência, né, nós não teríamos mais problemas com leite num período de 20 anos. E não chegaram 5 anos. Não
Começou a ficar Olha, superlotado. O Brasil é um grande hospital, né? Você sabe disso. Então, doentes tem toda hora e tem grandes quantidades. Pela falta de assistência, de que o paciente hoje, ele, se estiver num meio maior, ele ainda pode ter uma consulta fácil, mas fora isso, é consulta difícil de conseguir, de se montar. Eu acho que o governo é muito responsável por isso. Por isso. Porque não dá devida atenção a essa área aí, que é uma área de extrema necessidade, né? Porque o bem maior que o indivíduo pode ter é a saúde, né? Se você não tem, nada. Para se ter uma ideia, nós não temos 8% da população que tenha plano de saúde, né? Não chega a 8%? Varia. Aqui em Alagoas tem uns, agora deve estar em 11%. 11%? Aqui no estado. Mas há pouco tempo. Era pouco tempo, era 8%. 8%. Mas parece que melhorou com esses outros Já está em 11%. Mas você tem, um estado que tem 3 milhões e tanto de habitantes, 3 milhões e cento e pouco. Então todo esse restante, né? Pois é, se tira aí 10% disso, 12% é nada, né? É nada. Para todo mundo ser atendido pelo SUS. Pelo SUS. E aí fica uma verdadeira guerra. Muito. A distribuição de recursos, os salários defasados muitas vezes dos médicos. Os médicos. Algumas especialidades. Cresceu muito agora foi a cardiologia, né? Dentro da unidade de emergência. A cardiologia teve a sua época áurea com o Dr. Zé Vanderlei. Dr. Zé Vanderlei. E realmente ele deu um impulso muito grande à cardiologia alagoana. Tornou a cardiologia conhecida no Brasil inteiro. Verdade. Né? Ele tinha Os muitas primeiros pessoas transplantes por aqui também. E fez um trabalho muito bom. Vou até mandar um recado aqui para ele, para ser um dos nossos entrevistados. Sempre marquei, mas nunca tivemos a oportunidade de tê-lo aqui conosco. E ele... mas ele está bem, é um excelente profissional, né? Não tenha dúvida nenhuma disso. E quantos são os cirurgiões vasculares hoje? Tem associação local? Tem. Nós temos são quantos? Hoje estão em torno de quantos? Hoje tem em torno aí de 60. Uns 60? Tem muita gente já. Arapiraca já tem um... Arapiraca, eu estou cantando no estado todo, 60. 60 em torno. Mas Arapiraca deve ter uns 10 por aí, viu? Porque tem muitos daqui que também atendem lá. Mas já está nessa faixa aí. Pelo menos 1 ou 2 plantões lá em Arapiraca. Muito bem. Em termos de medicamentos, vamos falar agora na questão estética da vascular, quando se trata das varizes superficiais. Né? Alguma coisa cresceu, alguns métodos de correção dessas varizes? Não. Veja o seguinte, para mim o progresso maior foi o uso do laser, né? Que está se fixando muito recentemente, que os primeiros queimavam muito a pele e ficava às vezes cicatriz. E em pessoas morenas descoloria, ficava aquela mancha parecendo vitiligo. Mas os mais recentes, esse eu estive vendo lá na Bahia, né? Eles deram uma demonstração para a gente e realmente nessas microvarizes funcionando muito bem. Mas não tem nenhum método sozinho resolve. Você tem geralmente que associar vários métodos. O médico padrão... Então, laser, sim, tem qual padrão? O método é o convencional, a cirurgia das varizes. As varizes. Os casos cirúrgicos, que hoje estão querendo substituir pela espuma, né? Que essa espuma tem nada mais do que 30 e tantos anos que já se faz. Mesmo. Só que não tinha coragem de fazer num vaso de grosso calibre, que poderia trazer complicações embólicas, como ainda acontece. Né? E úlceras e... E de que é constituída essa espuma? É um líquido que você... É um líquido que você colocando numa seringa, 2 seringas e passando de uma para outra com uma coisinha, ele fica uma verdadeira espuma, né? De maior e de menor densidade. Mas esse líquido, ele tem os constituintes, o agente principal, ele é natural ou artificial?
Não, é uma fórmula química, Química, que né? tem sobre isso. A forma E química. tem resultados extraordinários, né? Não. Nem tanto. Eu lhe digo sinceramente. Substitui a glicose hipertônica eu também? digo, ainda se usa. A glicose hipertônica se usa muito ainda, né? Se usa o etamolin também, que é o etanolamina. A etanolamina é uma amina, né? Que tem um aspecto de sabão, né? Porque aquilo ali, quando você faz a coisa, espuma mesmo, a espuma espessa. Tem a laser que, em determinados casos, sobretudo nessas telangiectasias de face, ele funciona muito bem. E tem a escleroterapia. A escleroterapia, que é você injetar um líquido dentro das veias, que se fazia já há muitos anos. Inicialmente da escleroterapia, o ponto base deve ter mais de 50 anos da escleroterapia, tem mais do que isso. Sei. E que hoje faz ainda daquele método e funciona muito bem, entendeu? Funciona muito bem e é muito barato, tem isso, né? É muito barato. Como é que está o acesso do paciente do SUS aos tratamentos? Péssimo. Doente de SUS, você sabe, quanto mais baixo o poder socioeconômico, maior, vamos dizer assim, são o tamanho das veias, né? Porque o pessoal que não tem condição de fazer consulta, o tratamento da fase inicial é que ele vai aumentando e tal. Hoje a cirurgia de varizes é muito pouco que se faz pelo SUS. Isso aí é uma coisa séria. Como poderia corrigir isso? Um grupo da Bahia, do Hospital São Rafael, que começou a usar a espuma em vasos grossos, fizeram uma propaganda muito grande e saiu até na televisão, não sei se é livro do Dr. Drauzio Varela, falando no uso da espuma para tratar definitivamente as varizes sem cirurgia. Mas isso não chegou ficou para muito pouca gente. E ele disse na televisão, inclusive, que agora estava resolvido o problema para o SUS, mas só que esse problema para o SUS não foi resolvido porque ninguém quer. Custa R$ 369. Um tratamento desse que você precisa fazer várias vezes e não funciona bem. Sei. Entendeu? Então foi uma propaganda que... Enganosa, né? Enganosa, totalmente enganosa. E por que não funciona bem? É porque não dá sequência, o SUS não consegue cobrir as despesas? Eu acho que é uma série de... A disponibilidade de especialistas? Não, o especialista tem, entendeu? O que está faltando é montagem desses serviços, né? Que fica caro, né? Hoje você, para ter um consultório, relativamente simples, você gasta mais de R$4.000 por mês, né? Para você tirar, o SUS paga R$10 de uma consulta, né? R$10 de uma consulta, né? E a escleroterapia, eles não pagam, o SUS não faz escleroterapia e está fazendo agora com a espuma, que também não está tendo essa saída. Não está. Fazendo, sinceramente, não está. Pode ser que faça outra alternativa, que já até se suspeita que está sendo feito, mas que não é aconselhável a maneira de fazer isso, entendeu? Que bom. Professor, como professor, durante longas décadas, né? 3 décadas, o que diria... 4 décadas. 4 décadas, né? O que diria para um jovem que está terminando o curso agora, que deseja seguir a especialidade de cirurgião vascular? Eu acho que cresce muito a população do especialista, mas a população também cresce proporcionalmente, é menos um pouco, talvez. Mas está precisando, sempre precisa, né? Eu acho que não tem nenhuma especialidade médica que não esteja carente. Inclusive a medicina legal, né, professor? Inclusive a medicina legal. Verdade. Temos residência de cirurgia vascular aqui em Alagoas? Não, aqui em Alagoas tem uma residência que é lá no Hospital do SESI, né? Sim. Eu não sei se eles ainda continuam, mas até pouco tempo tinha essa residência lá. Aqui, agora Recife se destaca, Recife né? tem. Recife tem umas
4 ou 5 residências de vascular lá. De vascular. O Hospital da Clínica e daqueles hospitais que era do Ministério da Saúde, né? E hoje está com a prefeitura e acabaram a medicina na época. Que conselho o senhor daria para as mulheres que têm varizes? Um conselho tanto quanto na prevenção de outras doenças, como uma embolia, uma trombose, e que caminhos ela deve seguir para chegar no cirurgião vascular? Bom, aí ter o cirurgião para atender, né? Isso. Tendo é aconselhável, tendo varizes é aconselhável, porque as varizes elas vão aumentando, né? E trazendo problemas em decorrência da insuficiência venosa e do refluxo venoso, da hipertensão venosa, como chama, e a formação daquelas úlceras, que é o grande problema, é a úlcera de estase, que é essa úlcera que doente tem porque tem varizes, né? É quase que irreversível a situação. É irreversível porque você não tem, para quem pode, não. Mas para aquele que está precisando de fazer curativos diários, usando os desbridamentos frequentes, isso praticamente não tem quem faça. O uso de meias ajuda bastante. Ajuda muito. A meia é mais importante do que o próprio medicamento. Sim. Que ela comprime os vasos, né? Indiretamente, que vai pela pele, e aquilo ali evita o refluxo, que faz a hipertensão venosa. Então, a meia é fundamental. Ao concluir o nosso programa, deixa aqui uma mensagem, está no final de ano, para o povo alagoano, como médico, orientar, por exemplo, evitar exageros ou outras coisas. Em que mensagem deixaria para o nosso telespectador? A mensagem é que todos tenham um bom Natal e um ano novo aí feliz e promissor. A gente espera, com a mudança agora da governança, que isso poderá acontecer, né? E não desistir de lutar, porque quando desiste a coisa não segura-se. Quando você está insistindo, a coisa termina dando certo. Tá bom. Então, nós agradecemos aqui o Dr. François, né? E a você também que esteve conosco durante todo esse programa, e desejar também, fazendo minhas as palavras dele, um Feliz Natal e um Ano Novo cheio de muitas vitórias, muitas conquistas e muita saúde também, né, professor? Exatamente. Tá, então, um abraço e até o próximo programa. Tá. Professor, muito obrigado. Ok, uma das ordens.